Fala galera! Sempre que eu escuto a notícia sobre um atentado, sobre um massacre, que alguém pegou uma arma e atirou em inocentes, até eu descobrir onde aconteceu, só me vem à cabeça que foi nos Estados Unidos, porque a maioria dos malucos está justamente lá. Porém, tragédias desse tipo também rolam em outros países. A Austrália que o diga. Em 1996, um sujeito desequilibrado abriu fogo, matando 35 pessoas e ferindo outras 23. Nitram, o filme que eu vou abordar nesse programa, tenta entender quais foram os motivos que levaram esse homem instável a cometer um ato de tamanha selvageria. Eu sou Getro Guimarães e começa agora o Baseado em Fatos. Nitram, dirigido por Justin Kurzel, é um longa-metragem perturbador. A obra é a recriação de um dos eventos recentes mais tenebrosos por qual passou a Austrália. Em 28 de abril de 1996, o país foi abalado com a notícia que Martin Bryant, um jovem de 28 anos, promoveu um assassinato em massa em Port Arthur, cidade turística localizada na península da Tasmânia. Embora retrate com fidelidade a vida pregressa do assassino, o filme não batiza seus personagens com os nomes reais dos envolvidos. Sobretudo o personagem título, que é sempre chamado de Nitram, um apelido inventado pelos realizadores, não por questões de direitos autorais, e sim para não dar notoriedade ao maníaco, algo que ele vinha buscando quando realizou o massacre. Daqui a pouco eu vou explicar isso direitinho. Martin John Bryant nasceu em 7 de maio de 1967. Desde cedo, sua mãe percebeu que ele era um garoto diferente, que costumava se irritar com facilidade. Na escola, foi vítima de bullying por parte de crianças maiores e praticou bullying com crianças menores. Depois de ser expulso da Newtown Primary School em 1977, aos 10 anos de idade, passou por uma avaliação psicológica e descobriu-se que ele possuía um QI baixo para sua idade, estava no limite, na fronteira da incapacidade mental. Em 1980, foi encaminhado para uma unidade especial de educação, mas como não conseguia acompanhar a turma e apresentava um comportamento cada vez mais distante da realidade, atribuíram a Martin uma deficiência intelectual e possíveis traços de esquizofrenia. Ao deixar a escola, em 1983, ele foi aprovado pelo Estado para receber uma pensão por invalidez. O filme mostra o quanto era difícil para os pais controlar o garoto. Ele passava a maior parte do tempo dentro de casa assistindo TV ou importunando os vizinhos com fogos de artifício. Mente vazia, como costumam dizer por aí, é a oficina do diabo. E talvez justamente por isso, no intuito de manter o filho ocupado, seus pais lhe sugerem que ele procure um emprego. O jovem então decide cortar a grama da vizinhança. Em 1987, começa a trabalhar como jardineiro para Helen Harvey, de 54 anos, uma mulher reclusa e excêntrica que havia ganhado uma fortuna na loteria australiana. Não demora para os dois se tornarem amigos íntimos e Nitram vai morar com ela. A mulher fazia todas as vontades do rapaz. Em 1992, decidem viajar juntos para os Estados Unidos. No entanto, a caminho do aeroporto, eles sofrem um acidente de carro e a Helen vem a falecer. Martin, gravemente ferido, passa 7 meses no hospital. Algumas pessoas cogitaram, especularam a possibilidade de que ele foi o causador do acidente. O filme, inclusive, abraça essa teoria, visto que uma das brincadeiras prediletas do Bryant era agarrar bruscamente o volante do motorista enquanto o veículo estava em movimento. Sendo o único herdeiro da Harvey, o Martin Bryant fica milionário do dia para a noite. Em 1993, decide usar parte do dinheiro para viajar pelo mundo. Tenta também comprar uma pousada para seu pai, a Seascape Cottage, mas os donos se recusam a vender e o rapaz vai embora dali frustrado e irritado.
Vivendo isolado em sua enorme mansão em Newtown, um subúrbio de Hobart, a capital da Tasmânia, longe dos pais e sem amigos, coisa inclusive que ele nunca teve, a paranoia do Bryant passa a falar mais alto. O jovem, que já vinha desenvolvendo uma paixão por armas, começa a montar uma enorme coleção de rifles automáticos e semiautomáticos. Em 28 de abril de 1996, tomado pela insanidade, Martin dá início a uma chacina. Os primeiros alvos são os proprietários da Seascape Cottage, que se recusaram a lhe vender o imóvel. Dali, ele seguiu viagem até Port Arthur, um local histórico onde a circulação de pessoas era intensa. No passado, o século XIX, Port Arthur era uma colônia penal, tipo Alcatraz, e assim como a famosa prisão americana, também foi transformado num ponto turístico. O filme termina no exato momento em que Nitram, dentro da lanchonete que funcionava nesse lugar, se prepara para dar início ao tiroteio. Depois de um lanche, ele coloca sua câmera sobre a mesa, confere o enquadramento, vê se está filmando tudo direitinho, e aí é hora da desgraceira. O rapaz puxa uma R-15 de sua mochila e começa a atirar. Pelos mesmos motivos que os realizadores optaram em não utilizar os nomes verdadeiros dos envolvidos, optaram também em não recriar o atentado. Essa é uma ferida que a Austrália ainda não cicatrizou. Quando o Bryant foi preso e interrogado, volta e meia ele perguntava às autoridades quantas vítimas havia feito e ficou impressionado quando soube o número. Mais tarde, descobriu-se que ele, entre outras maluquices, queria superar a quantidade de mortes ocorridas no massacre da escola Dunblane, na Escócia, que aconteceu naquele mesmo ano, 1996, coisa de 30, 40 dias antes do Martin agir. Na ocasião, um homem invadiu a referida escola, matando 16 alunos e um professor e ferindo outras 15 pessoas. Segundo o advogado do Bryant, essa foi uma das motivações do seu cliente. Na época, a imprensa noticiou bastante a tragédia ocorrida no Reino Unido e o Bryant ficou fissurado com a história. Lembra que no início do vídeo eu disse que cabeça vazia era a oficina do capeta? Então, o Martin almejava aquela fama para ele, tanto que após o atentado não tirou a própria vida, como costuma acontecer nesses casos. Ele tratou de fugir, fazendo mais vítimas no caminho. A polícia só foi capturá-lo no dia seguinte, na Seascape Cottage, a pousada onde ele havia matado o casal de idosos. Na manhã do dia 29 de abril, Martin incendiou o lugar, achando que conseguiria escapar na confusão, mas sem querer ateou fogo às próprias roupas e foi preso ao tentar fugir. O massacre levou a Austrália a alterar sua legislação, aplicando restrições mais rigorosas para se adquirir armas de fogo. O país também promoveu a recompra de rifles que estavam em circulação e cerca de 643 mil armas de fogo foram destruídas, levando a uma diminuição significativa na taxa de homicídios. Apesar dos esforços do governo australiano naquela ocasião, mais de 25 anos atrás, o longa-metragem termina com um texto afirmando que o número de armas em circulação no país atualmente é bem maior do que naquela época. Martin Bryant nunca chegou a verbalizar uma razão para o massacre, mas admitiu sua culpa. Ele recebeu 35 sentenças consecutivas de prisão perpétua e outros 1.025 anos de reclusão por outros crimes. Ele está confinado numa solitária na prisão Risbon, localizada em Hobart, capital da Tasmânia. Mesmo sem exibir o crime bárbaro, Nitram incomoda e não é pouco. No papel do protagonista, o Caleb Landry Jones dá um show. Não foi à toa que ele recebeu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes do ano passado. O seu personagem inconsequente, de olhar perdido, é uma bomba relógio prestes a explodir. E uma vez que a gente sabe que vai mesmo explodir, uma sensação desconfortável permeia a obra. Cria-se uma atmosfera inquietante e perturbadora pra caramba. O diretor Justin Kurzel e o roteirista Sean Grant são os mesmos de Os Crimes de Snowtown, filme que eu também já comentei nesse quadro, sobre outro evento real e macabro ocorrido na Austrália. E bota macabro nisso. Se você não conhece essa história, clique no link do meu vídeo que está aparecendo aqui na tela e assista!
Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas redes sociais para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!